Oi, pessoal. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast. O nosso convidado quis dedicar a vida aos quadrinhos. Depois dos 50 anos, ele resolveu que contaria a própria vida numa grande história em quadrinhos. O Ilustre Podcast vai conversar com o Ricardo Leite, um ilustrador, um designer carioca, com inúmeros trabalhos importantes aí para música brasileira, para o humor brasileiro. A gente vai conversar com ele aqui sobre essa trajetória e como ele se reencontrou com a maior paixão da vida dele, os quadrinhos. Vamos lá. Salve, Ricardo. Que bacana você estar participando do Ilustre Podcast. Conta aí da sua descoberta dos quadrinhos. Oi, Érico. É um prazer estar participando aqui do podcast. A minha lembrança mais remota já inclui histórias em quadrinhos, né? Então eu gostava de comprar os gibis na banca, que na época a gente chamava de revistinha. Eu ia na banca de jornal, era verdadeiro garimpeiro de fazer garimpo nas bancas. As bancas, para mim, eram paradas obrigatórias. Minha mãe era engraçado porque ela tinha uma paciência de Jó. Ela ia comigo, sei lá, antigamente não tinha shopping, né? A gente comprava as coisas na rua, né? Então, ela ia me levar para comprar um sapato, por exemplo. A gente ia até Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. Então, eu saía caminhando com ela pelas calçadas, tinha uma banca, eu pedia para parar. Ela deixava eu parar, entrava lá. Eu ia para a seção de quadrinhos, aí futucava, olhava tudo para ver se tinha alguma coisa que tinha chegado. Eventualmente tinha, eu comprava e tal. Depois a gente saía caminhando, no outro quarteirão tinha outra banca, e eu pedia para parar de novo. Aí ela falava assim: mas meu filho, a gente já parou naquela, você vai querer parar nessa aqui também? Eu falava: não, mas pode ter alguma coisa que não tivesse lá e tal. Então eu era um verdadeiro garimpeiro de quadrinhos. E eu comecei a montar a minha coleção muito jovem, muito garoto. Eu tenho desenhos de Batman, de personagens mais antigos que eu gostava mais, estavam mais relacionados à Disney, né? Como toda criança, né? Eu gostava de Pato Donald, de Mickey. E aí mistura um pouco as animações que a gente via no cinema, né? Os filmes, com as revistinhas. Então tinha Pato Donald, tinha Pica-Pau, tinha Tom e Jerry, tinha esses personagens eu desenhava. Mas logo depois eu já estava desenhando Batman, estava desenhando Tarzan. Então assim, eu passei a vida lendo quadrinhos. Fui crescendo, fui amadurecendo, os meus personagens foram de Pimentinha, que eu adorava Pimentinha, adorava Luluzinho e Bolinha, adorava esses personagens mais infantis, né? E fui crescendo e fui lendo, depois passei para os heróis, né? A Ebal, né? Que foi uma editora que fez parte da minha vida longamente. Eu comprava todas aquelas revistas da Ebal, que era a minha editora predileta, porque as revistas eram mais bem produzidas, mais bem impressas. Tinha a RGE também na época, Rio Gráfica Editora, mas que eu achava que as revistas não eram tão bem acabadas, apesar de terem personagens que eu gostava muito que a RGE publicava. Então, assim, Fantasma, Mandrake saíam pela RGE. Eu gostava muito desses dois personagens. Eu gostava mais também de Tarzan, que era outro personagem preferido meu. E lia Batman, lia Super-Homem, enfim, lia os personagens da Ebal, que tinham muito faroeste, Zorro, né? Faroeste. É, e aí fui fazendo uma coleção de quadrinhos, aquilo se tornou praticamente virou uma simbiose comigo, né? Eu, quadrinhos e os personagens, eu comecei a querer ter roupa dos personagens, coisa que não existia na época, então não existia fantasia para você comprar, né? Então eu pedia para minha mãe fazer. Me lembro que a do Super-Homem ficou bem legal, eu até postei já na minha página no Facebook, que é Em Busca do Tintim Perdido, né? Quem for lá vai ver. Eu já postei fotos minhas vestidos de alguns personagens e tem uma lá de Super-Homem. Eu pintei o escudo, minha mãe arrumou a roupa toda para parecer, eu mesmo pintei o escudo na roupa. Devia ter ali, sei lá, 7 anos, 6 anos, não me lembro qual a idade que eu tinha exatamente ali. Mas
Outras roupas a gente não conseguia fazer. Batman, por exemplo, me lembro que fiquei muito decepcionado com a máscara, porque a minha mãe fez uma máscara, improvisou uma máscara lá que ficou muito ruim. Ou seja, eu não só lia, como eu vivia aquelas histórias numa intensidade muito grande. Quando nós somos crianças, nós somos folhas em branco, nós somos matrizes ainda para praticamente virgens, né, para poder gravar tudo ali. Então, aquela intensidade que eu recebi dos quadrinhos, eu diria que nada aconteceu tão forte quanto aquilo. E eu fui crescendo, lendo gibi, aí fui amadurecendo, mas quando eu fiz 10 anos, teve um episódio importante na minha vida, que foi comprar um livro numa livraria aqui do Rio, chamada Leonardo da Vinci, que era uma livraria que tinha livros importados. O professor de francês da minha aula do colégio mandou ir lá comprar um livro para aula. Minha mãe foi comigo, ficava perto do meu colégio, não era muito distante, no centro da cidade, e a gente foi caminhando até lá. Quando eu cheguei lá, encontrei uma sessão de quadrinhos extraordinária. E aí, pela primeira vez, eu vi quadrinhos sendo tratado como livro de arte, livro de luxo. Porque até então eu só conhecia aquelas revistinhas de banca, geralmente preto e brancas, que no meu tempo elas eram ainda em preto e branco, né, quando eu era garoto. Depois é que elas saem coloridas, antes elas saem em preto e branco. E aí eu chego lá e encontro uma seção enorme que tinha Asterix, que não tinha no Brasil. Aqui no Brasil já tinha Tintim, quando eu era garoto, mas não tinha Asterix. E não tinha praticamente mais nenhum outro álbum franco-belga, né? Mas eu encontrei um livro de capa dura do Tarzan, do Burne Hogarth, que era o meu personagem predileto, que eu já falei aí que eu gostava muito do Tarzan. E aí eu dei de cara com aquele livro, um livro capa dura, formato grande, sabe? Como esses livros hoje que a gente tem, fabulosos, que naquela época não existiam isso, esses livros, né? Então eu fiquei fascinado por aquilo, então abriu uma nova janela, que foram para os quadrinhos europeus. E aí eu comecei a conhecer Valentina, comecei a conhecer a Barbarella, do Forrest, conheci Hugo Pratt, né, fazendo, aí isso já era mais ou menos 1970 e pouquinho, já tinha livros do Hugo Pratt, La Balade de la Mer Salée, quer dizer, a Balada do Mar Salgado, isso em livros de luxo, e aquilo me deixou muito impressionado. Logicamente eu comprei os Asterix, eu comprei os Papais, comprei outros personagens franceses, né, e belgas que me impressionaram. Comecei a ler uma história em quadrinhos mais de aventura, que eu ainda era muito garoto, tinha 10 anos, de 10 para cima, eu comecei a comprar e fui amadurecendo junto com os quadrinhos. Os quadrinhos, inclusive, foram amadurecendo junto, né? Você para pensar, em 67 eu tinha 10 anos, aí quando cheguei na década de 70 tem uma revolução nos quadrinhos eróticos, né? E aí começa a ter uma série de mudanças de posicionamento, de temas, né, de quadrinhos. Ou seja, a minha vida com os quadrinhos foi praticamente uma coisa junto com a outra. Agora a gente pula alguns poucos anos aí para sua adolescência, você já virando um jovenzinho, né? E as suas primeiras tentativas aí de emplacar trabalhos de ilustração. Um episódio marcante que até você contou nas suas redes sociais foi a sua visita ao famosíssimo e ilustríssimo o Pasquim, um dos símbolos aí do humor brasileiro, né? O humor gráfico brasileiro. Conta aí como é que foi a sua visita com a pastinha debaixo do braço, um monte de sonhos, e quem você encontrou nessa visita aí ao ilustre hebdomanário. Rapaz, quando eu fiz 13 anos de idade, é uma coisa meio doida, que eu vinha desenhando compulsivamente, né? Eu vinha fazendo quadrinhos, desenhando, mas tudo que eu fazia até então, eu achava que estava ruim. Tanto é que eu tenho várias histórias que eu fazia 2, 3, 4 páginas e largava. Porque quando eu olhava para aquilo e comparava com os livros que eu tinha, com as revistas que eu tinha, eu falava assim, cara, não está à altura desses desenhistas aí, então eu abandonava. Mas quando eu fiz 13 anos, curiosamente eu decretei para mim que eu estava pronto para o mercado. E isso é até uma coisa engraçada, porque eu me convenci disso. E aí eu resolvi que eu ia tentar publicar
Quadrinhos não, eu ia tentar publicar meus desenhos. Eu queria ver meu desenho com a tinta de impressão, fosse num jornal, fosse numa revistinha daquelas que saía na banca. Eu não estava afim de desenhar e botar na parede, eu nunca quis ser um artista plástico. Eu queria ver a qualidade, a questão gráfica do desenho gravado, impresso, aquela tinta no papel, o cheiro do papel impresso e tal. E aí eu elegi para tentar publicar o Pasquim, porque o Pasquim tinha, né, não era uma revista de quadrinhos, não era um jornal de quadrinhos, mas ele tinha cartoons, né, cartunistas, o Pasquim tinha grandes desenhistas ilustrando, inclusive, matérias e tal. E eu falei, eu gostava muito do Enfio, com os fradinhos, né, porque eu tinha 13 anos, né, então gostava dos desenhos do Ziraldo, né, gostava de ver. A revista era um must da época, né, marcou época, né, isso nós estamos falando aí com 13 anos, isso foi em 1971, e aí acho que estava no seu momento mágico, né, e a ditadura também, né? Então, assim, era um momento onde o Pasquim, inclusive, estava sendo censurado, tinha uma série de questões. Então, todo mundo lia o Pasquim. O Pasquim era quase obrigatório, né? Das pessoas da época que liam o Pasquim. Então, eu falei, quero publicar aqui. E aí eu fui no Pasquim, marquei, pedi ao meu pai, inclusive, para ligar para mim, que meu pai poderia conseguir, ver se ele me ajudava, que o Ziraldo me recebesse, que eu achava o Ziraldo a pessoa que eu tinha vontade de conhecer para mostrar meus desenhos e tal. E foi, inclusive, uma escolha muito acertada, porque eu fui ao Pasquim e cheguei lá na casa, né? Ficava numa casa aqui no bairro do Rio de Janeiro, no Jardim Botânico, nessa época. E aí Dona Neuma, que era a secretária, que ficava no andar de baixo, teve uma hora que ela falou para mim, pode subir. O Ziraldo está na primeira sala à esquerda, tinha uma escada, a casa tinha 2 andares. Então, quando eu subi aquela escada, eu dei de cara com o Jaguar. Quer dizer, eu fui subindo e fui vendo aquele vulto lá em cima, e era o Jaguar. E aí a gente sabia porque eles se publicavam nas fotonovelas, né? Então, todos nós conhecíamos os personagens, né? Os desenhistas todos estavam fotografados no jornal. Então eu sabia quem era o Jaguar. Então eu falei, o Jaguar está ali. E ele ficou me olhando lá de cima, eu subi, né? Garoto, né? E aí ele pegou, olhou para mim e falou assim, vem cá. Botou a mão no meu ombro assim, piada típica do Jaguar. Apontou para uma janela e falou assim, olha lá para fora. Aí quando eu olhei lá para fora, o prédio em frente estava inclinado, como se ele tivesse inclinado em relação à janela. E eu olhei e aí ele... Por que o prédio estava? Porque a casa do Pasquim, a casa onde nós estávamos, as fundações da casa tinham cedido de um lado, então a casa é que estava inclinada, mas criava uma ilusão de ótica de que o prédio em frente é que estava torto. E aí ele apontou lá para fora e falou assim, olha lá para fora. Eu olhei assim, né, meio intimidado, meio envergonhado, né, tímido, né? E aí ele falou assim, lá fora o mundo é torto. E deu aquela gargalhada do Jaguar, daquele da gargalhada, e virou para mim e falou assim, agora que eu já te ensinei alguma coisa de útil para sua vida, pode ir lá falar com o Ziraldo. E essa aí foi a minha chegada no Pasquim. E aí eu fui na sala lá e encontrei o Ziraldo na mesa dele, tá, na prancheta dele, tinha uma sala própria desenhando lá. E eu fiquei assim, embasbacado, olhando para aquele cara desenhando na minha frente. O Ziraldo era um mito para mim, né? Ainda é, mas naquela época mais ainda, era um garoto, né? E aí eu olhei para ele, ele olhou para mim e falou, ei garoto, o que você tem aí? Entra aí, garoto, o que você tem para me mostrar e tal? Aí eu tinha levado uns desenhozinhos, uns cartunzinhos que eu tinha feito ingênuos toda a vida. Ele olhou para aquilo, examinou os desenhos todos, aí daqui a pouco ele olhou e falou assim, olha, esse aqui, pegou um lá, falou assim, esse aqui até dá para publicar. Eu falei, aí o pessoal dentro de mim, publica, publica, publica. Porque eu queria ver aquilo impresso a qualquer custo, né? Até pagava para imprimir, se fosse o caso. E aí ele falou assim, mas melhor você voltar para casa e você precisa ler mais. Vai para casa, leia tudo que cai na sua mão. E aí eu falei, rapaz, eu vim aqui trazer desenho, e ele na verdade, está me falando para ler.
Eu estava só pensando em publicar um desenho, eu queria publicar um desenho a qualquer custo, e o cara está falando para eu ir para casa e ler. Ou seja, foi a primeira vez que alguém me disse que desenhar é um ato mental, entendeu? Na verdade, você não desenha com as mãos, você não desenha. Isso é uma questão técnica que você pode desenhar com o pé, com a boca, quando você não tem braço e tal. Mas, na verdade, a minha ideia estava imatura. Então, na verdade, tudo começa pela ideia. E a minha ideia não tinha maturidade suficiente para sair no Pasquim, e ele estava mandando, vá para casa e leia. E eu fui para casa, meio ainda pensando naquilo, entendi assim mais ou menos o que ele quis dizer, mas não entendi muito bem. Anos depois é que isso fechou muito claramente, mas eu saí lendo tudo que eu podia, mesmo sem entender. E daí em diante teve uma mudança muito grande. Mas teve uma outra visita que foi muito importante, que eu vou ter que contar aqui. Foi na mesma época, eu resolvi fazer uma história do judoca. Porque havia um personagem brasileiro que a Ebal publicava, chamado Judoca. Não tinha muitas oportunidades de se publicar personagens brasileiros no Brasil. Né? Editoras grandes não tinham personagens brasileiros, importavam os personagens. Então eu não via muita chance de publicar. E aí, quando saiu esse personagem desenhado por brasileiros, pela Ebal, eu também não achei que fosse possível, porque eles tinham lá o plantel deles de desenhistas próprios e tal. Mas aí sai uma edição desenhada pelo Faf, que é o Floriano Hermeto, que era extraordinariamente bem feita. O desenho era interessante, era moderno, e a história muito mais bem construída do que as histórias do judoca que estavam sendo feitas na época. E eu olhei para aquilo tudo e fui ler lá no expediente da revista, tinha uma cartinha ao leitor, né? Que dizia que ele tinha aparecido lá, que tinha levado os desenhos e que era um cara que nunca tinha publicado em lugar nenhum, mas que eles agora estavam publicando, que ele agora faria parte do time de artistas do judoca e tal. Eu falei, opa, então é possível. Se eu fizer uma história, eu posso publicar. E aí eu passei férias de verão inteiras desenhando o judoca, uma história do judoca que eu mesmo inventei, provavelmente uma bobagem. Pena que essa história se perdeu com os anos, mas o desenho também devia estar muito capenga. E aí eu fui a Ebal levar, depois de uns 3 meses desenhando aquilo, São Cristóvão, aqui no Rio também, um prédio bacana, né? Ebal tinha um prédio muito imponente, muito importante. E eu cheguei lá e meu pai também me levou, era longe da minha casa e tal. Meu pai levou, me deixou lá. Meu pai era entusiasmado pelo fato de eu desenhar e me apoiar. Minha mãe também. E aí eu fui e apresentei para o Naumin Eisen a história. E ele, quando soube que eu que tinha feito aquilo, que de início ele pensou que tinha sido meu pai, aí ele olhou e falou, mas foi você? Eu era um garoto, né? 13 anos. E eu sou baixo, então naquela época era mais baixo ainda. Eu com 13 devia ter cara de 11. Então ele ficou muito impressionado com aquilo e falou assim para mim, poxa, então eu vou olhar com mais atenção. Se foi ele que fez, então eu vou olhar com mais atenção. Aí ficou examinando os desenhos e tal. Daqui a pouco ele falou, olha, isso não está ainda no nível para ser publicado. Você daqui a 5 anos vai estar muito melhor. E eu ficava dentro de mim, ai não, meu Deus do céu, publica. A mesma história do Ziraldo lá, que está dizendo que não está tão bom. E eu queria publicar de qualquer jeito, né? E ele falou, mas eu te dou um estágio aqui. E aí eu fiz um estágio que mudou a minha vida. Eu diria para vocês que foi o antes e o depois da Ebal. Até a Ebal eu trabalhava com nanquim já, porque eu tinha lido em algum lugar que tinha que desenhar com nanquim. Então tinha canetinha Rotring de nanquim, canetinha de arquiteto, entupia, que era uma coisa difícil de trabalhar com aquilo, e muito duro, deixa o desenho muito duro. Aquele traço que eu via que variava a espessura, né? Eu não sabia como é que os caras faziam aquilo, eu achava que o cara fazia aquilo riscando, fazendo, então meu desenho acabava muito duro. E aí eu entrei na Ebal, o Naumin me levou, botou o departamento de arte e me entregou para o Monteiro Filho, que era o diretor de arte, né? Que cuidava ali do departamento de arte. Então ele me recebeu, o Naumin falou, cuida do garoto aí, não sei o que e tal. Ele olhou e falou assim, deixa eu ver o que você sabe fazer. Mandou desenhar na frente dele. Eu queria mostrar os meus desenhos para ele, mas ele falou, não, você vai desenhar aqui na minha frente. Aí pegou um papel, aí eu puxei aquelas minhas canetinhas rotas e falou, não, com isso aí você não vai desenhar não. Aí, espera só um instantinho. Aí foi lá dentro, buscou, trouxe para mim uma pena, um vidro de nanquim e um pincel. E falou assim, você vai desenhar agora com isso aqui. Nunca mais você vai usar essas canetinhas.
E aí eu olhei para aquilo e falei, mas eu não sei desenhar com isso aí, como é que eu vou te mostrar o que eu sei fazer? Não, mas você vai fazer com isso aqui. E aí eu comecei a me atrapalhar todo, fiquei muito inibido, né, para desenhar. Eu não dominava pincel nem bico de pena. Até eu pegar a manha, eu fui para casa, fiquei desenhando que nem um louco para poder provar a ele que eu sabia desenhar. E acabou que ele me botou para retocar uns desenhos lá que saíam na revista e tudo. Mas foi uma experiência também magnífica. Eu vi impressão, que eu vi os artistas profissionais desenhando. Então foi um salto técnico na minha vida muito importante. Diria para vocês que essas foram as duas maiores visitas. Agora tiveram outras. Eu fui a outras revistas também, eu bati de porta em porta, tentando publicar na revista do rock. Naquela época tinha o Rolling Stone no Brasil, tinha umas revistas assim. Fui tentando ir nessas revistas, tentar fazer ilustração, mas também não consegui espaço e acabou que eu fiz um jornal meu no colégio mesmo e dei vazão ao meu desejo de fazer o pasquinho. Fiz o meu pasquinho, criei o meu pasquinho. Já que eu não tinha portas se abrindo, eu criei a minha própria porta e publiquei um jornal que na época foi importante no colégio e onde eu também pude exercitar muita coisa. Então minha formação profissional vem por aí até eu conseguir publicar só quando eu fiz 18 anos. Ou seja, não, a mim estava certo. Daqui a 5 anos você vai estar muito melhor. Foi o que ele tinha me dito quando ele me recebeu. E eu realmente, quando eu fiz 18, é que eu publiquei a primeira história em quadrinho. Aí sim, num fanzine, que hoje se chama fanzine. Naquela época não tinha esse nome. Era uma revista feita por um coletivo de desenhistas de quadrinhos. Nos anos 80, nos anos 1980 do século passado, veja só, um trabalho que você desempenha até hoje é o trabalho de designer. As raízes desse trabalho você fincou nos anos 80. Coincidiu com o nascimento praticamente do rock pop nacional, pelo menos numa escala maior. Conta do seu trabalho como designer de capas de discos, né? E CDs que você fez através da pós-imagem e depois da crama, né? Os artistas com os quais você trabalhou, Paralamas, Zé Ramalho, Belchior, que inclusive era um desenhista também. Conta aí dessa convivência com essa turma toda aí. Voltando um passinho atrás, eu queria ser desenhista de história e quadrinhos. Isso estava encafifado na minha cabeça desde criança. Então, na hora de escolher um curso, né, um curso universitário para fazer, eu decidi que eu tinha que fazer Belas Artes. Afinal das contas, a Belas Artes era o caminho natural para quem quer desenhar melhor, né? E isso, logicamente, impressionou no meu colégio, as pessoas falavam, não faça isso, faça pelo menos arquitetura. Havia uma visão muito ruim de você ser um artista, né? Então, o meu destino estava meio fadado ali, né, pelos aqueles professores, coordenadores pedagógicos e reitores, etc., todos falando para mim, olha, não faz belas artes, mas eu quis. E na hora de escolher qual curso que eu ia fazer, meus pais me apoiaram também nisso. Então, pude escolher com serenidade, na hora de escolher qual curso que eu queria fazer. Havia um tinham vários cursos na Belas Artes. Um deles era, por exemplo, pintura, gravura, escultura, né, paisagismo, história da arte, mas tinha um chamado projeto gráfico. O projeto gráfico tinha na sua grade de disciplinas História em Quadrinho 1, História em Quadrinho 2. Eu falei, pronto, tá aqui, esse aqui é o meu curso. Se eu quero ser História em Quadrinho, é esse o curso que eu tenho que fazer, chamado Projeto Gráfico. Me inscrevi em Projeto Gráfico. Projeto Gráfico depois mudou de nome, virou Programação Visual e depois virou Comunicação Visual e hoje é o Design Gráfico. Estava dentro do guarda-chuva, né, do desenho industrial. Então, o desenho industrial tinha projeto de produto e projeto gráfico. Então, eu acabei estudando, por um acidente de percurso, design gráfico. E me tornei um designer. Eu, logicamente, quando entra numa universidade, você quer brilhar, você quer fazer direito, né? Eu sempre fui muito aplicado, sempre fui um bom aluno. Em tudo que eu faço, eu tento fazer o melhor possível. Então eu brilhei lá fazendo meus projetos de design para os professores e tudo e tal. E também gostava da Belas Artes pelo lado de desenho anatômico, de modelo vivo, de gravura. Tá? Então eu consegui juntar as duas coisas e foi muito, muito bom.
Só que o design, num dado momento, eu comecei a perceber que aquilo também tinha conexões muito grandes com quadrinhos. Porque quando você faz um folheto, quando você faz um cartaz, você está trabalhando com imagem, com a mensagem, com a síntese de uma mensagem em imagens e tal. Quando você faz um folheto, você tem que contar uma história, né? Seja um folheto corporativo, seja o que for. Eu fui entendendo que tipografia era uma ilustração. Você pode usar a letra como ilustração. Então fui aprendendo e descobrindo as belezas que o design me trazia. E isso me fez também ganhar gosto pelo design. E o design, logicamente, com o design eu conseguia viver. Com quadrinho, não. Eu já publicava no Brasil, que eu comecei a publicar. O primeiro desenho que eu publiquei foi em 75, numa revista chamada Vírus. Depois eu fiz participação numa revista chamada Mosca. Depois eu consegui ficção quadrinhos. Depois eu participei da Inter Quadrinhos. Publiquei na revista Espectro da VEC. Publiquei na Casa Mal Assombrada. Enfim, fui publicando em algumas revistas, né? Mas ninguém me pagava nada. Tirando a VEC que pagava, né? Que o OTA pagava os colaboradores, mas pagava um valor que para mim era baixo, né? Porque meu tipo de desenho era muito demorado para ser feito. É, e aí eu falava assim, cara, com isso aqui eu não consigo viver. E aí eu já estava cheio de trabalho da área de design, que foi surgindo, porque fazia uma fusão ali da minha capacidade de desenhar com a capacidade de projetar, de fazer design. E aí eu comecei a arranjar trabalhos, comecei a ganhar relativamente bem, mas o meu sonho ainda continuava sendo ser desenhista história em quadrinho. Então, quando chegou ali em 82, ou seja, me formo em 80 na faculdade, e aí quando cheguei em 82, eu falei, rapaz, eu vou para a Europa. Estava surgindo na Europa, alguns anos antes tinha explodido a Metal Hurlan, que era uma revista que deixou me maravilhado, né? Me encantou os olhos, que era a máquina de fazer sonhar, né? Que era o slogan deles. E tinha Mébius, tinha Druyer, tinha Felipe Casa, tinha desenhistas espetaculares ali, né? E aí eu olhava para aquilo e falava assim, pô, eu quero publicar nesse lugar aqui, é aqui que eu quero publicar. E então eu falei, eu vou para a França. E aí eu fui para a França em 82. E quando eu estava na França, em 82, tentando a sorte lá, visitando a Casterman, visitei a Dargaud, visitei a própria Manoel de Soucy, que publicava Metal Hurlan, levava meus desenhos, era muito bem recebido, as portas começaram a se abrir, mas com muita lentidão, né? Não é tão fácil quanto a gente pensa, eles são muito mais rigorosos. Aqui eu publicava qualquer coisa que eu fizesse sair em qualquer revista. Eu levava, mostrava uma história em quadrinho, puf, publicava. Não pagava, mas publicava. Lá, quando você chega lá, um mercado mais maduro, mais profissional, eu não conseguia publicar, mas conseguia o interesse deles. Eles falavam, não, volta, desenha mais assim. A minha história não estava adequado ao perfil editorial daquelas revistas. E eu não sabia ainda muito bem sobre isso, eu estava achando que eu podia desenhar qualquer coisa. Fui entender. Quando eu entendi isso tudo, foi um ano depois, eu estava já sem dinheiro, passagem ia expirar, e eu resolvi voltar para o Brasil. E aí, voltando para o Brasil, eu iria fazer um pé de meia durante mais um ano ou dois, para voltar lá com histórias já desenhadas, agora sim, adequadas ao mercado. Mas aí eu cheguei aqui e caí no meio do Rock Brasil, quando tinha explodido o Rock Brasil. A Blitz tinha lançado Você Não Soube Me Amar, né? Aquela música dela que foi muito sucesso. E atrás disso veio João Penck e seus Miquinhos, Kid Abelha, tinha um monte de titãs, tinha um monte de bandas surgindo e fazendo um relativo sucesso. E o Rock Brasil virou o must da época e eu caio no meio disso. Eu também gostava muito de música, porque tinha vários amigos que gostavam de música. Um deles era o Maurício Valadares, que era fotógrafo. A gente tinha esse sonho de fazer capa de disco, já tínhamos conversado sobre isso algumas vezes. E o Maurício tinha um programa de rádio com outro colega meu de faculdade, chamado Luiz Antônio Melo, na Rádio Fluminense, que foi onde, maldita, né? Que foi onde nasceu o Rock Brasil. E aí, todo esse caldeirão aí que eu estou tentando, essa situação, essa cena que eu estou tentando explicar aqui em 3 linhas, proporcionou a possibilidade de eu fazer capa de disco. E a minha primeira capa de disco foi para ninguém menos que Paralamas de Sucesso.
Foi o primeiro disco dos Paralamas, foi um compacto da música Vital e Sua Moto. Compacto, para quem não sabe, é um disco pequeno, né, que sai com uma música só de um lado e outra de outro. E aí eu fiz essa capa, depois na sequência fiz a capa do segundo compacto, que já vinha com a música Cinema Mudo, e por fim eu fiz o LP Cinema Mudo, foi o primeiro disco que eu fiz na vida, LP, né? E eu então comecei com os Paralamas, eles começaram comigo e eu com eles. Então foi fabuloso, porque eu peguei logo de cara uma banda espetacular, que tinha uma música muito boa, né? E aí dei sorte de começar pelos Paralamas. Isso abriu portas. Na sequência veio Legião Urbana, fiz o primeiro disco da Legião Urbana. E aí, de repente, você faz dois grandes nomes, né? Foi o caso. E aí eu comecei a fazer Lulu Santos, aí veio Lobão, veio um monte de artistas, vamos dizer, importantes, que queriam fazer capa. Aí já não era tanta gente querendo fazer capa com eles, era gente querendo fazer capa com a gente. Que foi muito interessante. Então o mercado expandiu muito. Eu trabalhei com centenas de artistas diferentes. Tive a oportunidade de ir para o estúdio, conversava com eles e trocava ideias sobre as capas. Então, de Biquíni Cavadão, que eu faço até hoje, todas as capas do Biquíni. A, sei lá, Plebe Rude, João Penca, que eu já citei aqui, eu fiz capa também. Ed Mota, Tim Maia. Aí comecei a evoluir para MPB, né? Fui saindo do rock, fui indo para MPB. No final estava fazendo Neguinho da Beija-Flor, que é samba. Comecei a fazer os nordestinos, que eram os meus ídolos, Alceu Valença. Eu adorava esses nordestinos, né? Pessoal do Ceará, que era Fagner, que era Ednardo, que era esse povo todo eu queria fazer. Então eu fui fazendo, fiz o Zé Ramalho, como você, mas Zé Ramalho eu fiz umas 10 capas de Zé Ramalho diferentes e fui fazendo capas. Então, assim, a quantidade de discos que eu fiz, eu não tenho ideia, nunca contabilizei, mas eu diria que beira lá, sei lá, entre 500 e 1000 capas de discos e algumas muito marcantes. Eu fiz de tudo, só para vocês terem ideia, eu fiz Balão Mágico, eu fiz Turma do Balão Mágico, eu fiz Dominó, fiz também pagode, porque teve uma hora que surgiu a moda do pagode. Eu fiz só para contrariar, que loucura, e outras bandas desse tipo, outros grupos de pagode. Fiz Bete Carvalho, que aí é já um samba mais raiz. Enfim, fui trabalhando, né? Com Simone, aí já é uma cantora, Gal Costa, aí entrei na MPB Zona, né? Chico Buarque, Caetano, né? E fui fazendo, né? Milton Nascimento. Então, assim, foi uma convivência. A convivência com o que você citou aí, do, com Belchior, foi muito boa, porque eu passei 2 dias com ele batendo papo e descobri um cara extraordinário, um artista extraordinário. Ele não só era um excelente compositor, poeta, né? Como ele desenhava magnificamente bem e trabalhava com caligrafia. Então eu estava fazendo uma capa dele, que era uma revisitação à obra dele, uma antologia dele, e aí eu sugeri que, como eu descobri que ele fazia autorretratos dele mesmo, eu falei, vamos fazer o disco chamar Autorretrato, e aí o disco chamou Autorretrato, e eu usei na capa os próprios desenhos dele. Então, assim, isso está tudo no meu Facebook, né? Se alguém entrar no meu Facebook, for descendo, vai encontrar isso lá para baixo. Enfim, tem muita história de música aí que é bacana. Claro que sendo designer, você nunca deixou de ser ilustrador, né? Você também conviveu com a turma aí que você tinha cruzado lá atrás na sua visita ao Pasquim e continuou convivendo ao longo dos anos, né? Então, uma experiência bem próxima que você teve a eles, trabalhando com eles, foi o trabalho de designer do projeto gráfico da revista Bundas, do Ziraldo. Essa fase aí em que o Ziraldo tentou emplacar novamente uma publicação com o espírito do Pasquim, né? E você também fez ilustrações, além do design, com a sua equipe, né? Para a revista Bundas. Então, fala aí pra gente dessa fase da revista do Ziraldo, né? Olha só, a Bundas foi um resgate emocional, não foi um projeto. Eu sempre digo isso, falava isso para o Ziraldo, Ziraldo, isso é um resgate emocional. Porque aquele sonho de ter publicado no Pasquim que nunca aconteceu,
E a minha ida lá no Pasquim, eu voltei algumas vezes também, né? O Ziraldo me recebia outras vezes, e o próprio Naumin também, né? Bal me recebeu várias vezes. Eu continuava indo, em contato com aquelas pessoas. Mas publicar nunca publiquei. E aí, anos depois, muitos anos depois, ali 1999, se não me falha a memória, eu encontro com o Ziraldo, e o Ziraldo aí já tinha feito alguns projetos comigo, já tinha trabalhado junto comigo em algumas coisas menores e tal. E eu vi ali uns sonhos se concretizando. Eu ia trabalhar com aqueles heróis, com meus ídolos. Jaguar, né? Milor Fernandes. Né? O Enfio não estava mais vivo nessa época, era uma pena, mas assim, os outros todos estavam lá, Sérgio Augusto, né? Tinha uma tropa de colaboradores muito grande, Chico Caruso, Miguel Paiva, sabe, Aroeira, Pimentel, que estava trabalhando como editor também junto ao Jaguar, né? Então, assim, cara, era uma tropa da pesada. E eu falei Zé Lilgói, né? Tinham vários Aldir Blanc escrevendo. Então eu falei assim, é um sonho, isso aqui é um sonho. Imagina se eu vou dizer não, né? Quando ele me convidou para fazer o projeto da revista e diagramar uma revista semanal, porque a revista era semanal, 52 páginas, eu falava assim, rapaz, isso vai ser uma loucura, né? Mas vamos embora, vamos na loucura, vamos na aventura. Ele me chamou para uma aventura. E eu entrei naquela aventura, que a aventura foi espetacular. Revista, primeiro desafio foi porque a revista estava sendo feita numa época bem diferente do, do Pasquim. O Pasquim era um jornal impresso, em papel jornal, era um tabloide. E a revista não, a revista tinha impressão no papel melhor, podia receber cores. E o mundo tinha mudado muito, né? Principalmente na área do design gráfico, visual, né? A gente tinha possibilidade de experimentação, né? Tinha computadores, tinha uma série de questões que não existiam na época do Pasquim, que a gente podia fazer um design mais arrojado e tal. E aí, difícil foi, no início, foi para convencê-los de que a estética, né, gráfico-visual, né, a linguagem gráfico-visual do design tinha evoluído, porque eles estavam com a cabeça ainda lá do Pasquim. Mas, vencida essa primeira resistência, que era natural, a gente conseguiu fazer uma revista. Foi era uma batalha semanal no início, muito grande para conseguir fazer a revista sair no prazo, né? Porque a revista tem um prazo, um ritmo muito forte. Mas eu tinha uma equipe grande trabalhando comigo na época, a gente botei a equipe inteira para fazer, e foi um sonho realizar aquilo. Assim, mas eu acho que o interessante é que a revista ainda existe, provavelmente é fácil de comprar, né, porque ela não é tão antiga. Você deve conseguir aí em sebos e comprar em alguma revista, em alguma livraria de sebo e tal. Mas o que é interessante lembrar é o seguinte, é que isso tem dois aspectos. Primeiro, eu voltei a desenhar com a revista Bundas, porque eu estava muito tempo sem desenhar, porque o dia a dia de uma agência de design, como é o meu caso, quase não dá tempo de você sentar e ficar pintando e desenhando alguma coisa. E quando a revista chega, eu de repente comecei a bota um desenho ali, faz um desenho aqui, faz uma capa, faz outra. Então, de repente, eu comecei a assumir de novo o papel do Ricardo ilustrador. E isso, eles não sabiam que eu sabia desenhar. No momento que eu começo a desenhar, mudou o meu status diante de todos eles. Porque eles achavam que eu era só o cara da editoração, como dizia o Jaguar. O garoto ali da editoração. Mas não. E aí eu comecei a desenhar e comecei a fazer cartoons, fazer ilustração para matérias, fazer capas, né? Que eles às vezes estavam lá atrapalhados, porque a capa não dava. Não, deixa comigo que eu resolvo essa capa aqui. E eu fazia a ilustração, eles ficaram muito impressionados com isso tudo. Então, e eu comecei a botar a mão na massa de novo. Estava um tempão sem desenhar, foi muito gostoso. Foi um ritmo, um período muito bom. Mas a outra coisa que eu queria comentar aqui, que eu acho que é legal, é o seguinte, é que eu, apesar de ter parado de desenhar, fiquei muito tempo sem desenhar na minha vida, porque o dia a dia de uma agência não me permitia mais sentar na prancheta e fazer um desenho durante horas, eu tinha que encomendar um desenho para alguém quando eu precisava de um desenho. Eu nunca fiquei muito distante desse universo dos quadrinhos nem dos desenhos. Por exemplo, eu vou dizer para vocês, eu fiz o Planeta Diário,
Não sei se vocês sabem o que é Planeta Diário hoje, né? Porque Planeta Diário depois foi se juntar ao Caceta Popular e formaram o grupo chamado Caceta e Planeta. E então o jornal Planeta Diário eu diagramei durante alguns anos, assim como depois eu diagramei a revista Caceta e Planeta. Então eu estava sempre ali meio próximo dessa turma de cartoon, de desenho. Eu nunca me afastei completamente desse mundo, apesar de ter botado os quadrinhos numa geladeira quando eu assumi de vez que eu ia fazer as capas de disco e depois comecei a fazer projetos de design para empresas, projetos de branding e outros projetos, vamos dizer, maiores, né? E aí eu paro de desenhar. E foi muito interessante, mas eu paro de desenhar, mas nunca me afastei completamente. Sempre acabei fazendo projetos relacionados ao tema. Então nunca me afastei da turma, apesar de não botar mais a mão na massa. E a Bundas me proporcionou essa possibilidade de botar a mão na massa. A gente deixa o filé para o final, né? Que é como se fosse uma síntese aí de toda a sua trajetória encarnada na saga do Tintim perdido. Eu acho que é uma volta às suas raízes esse trabalho e ao mesmo tempo é uma enciclopédia visual de autores da dona arte, né? Claro que você vai passar suas redes sociais, que aí os leitores estão acompanhando em tempo real essa saga, né? Conta aí pra gente, infelizmente, brevemente, mas conta aí pra gente como tem sido você desenvolver esse gigantesco álbum de quadrinhos aí, que é a história da sua vida, praticamente, né? Rapaz, o Tintim Perdido, falei de resgate emocional, né, na Bundas, mas o Tintim Perdido foi uma virada que eu, que eu dei na minha vida muito grande. Quando fiz 55 anos, eu me separei, a minha vida ficou de cabeça para baixo, havia um momento ali de recomeço, né? De falar, meu Deus, o que vai ser daqui para frente? Você está questionando uma série de pontos em relação à idade, né? Meu Deus, daqui para frente vem aí a terceira idade, vou ficar um idoso, né? E aí eu estava, logicamente, vivendo essa crise, vamos dizer, entre aspas, na minha vida, né? E tinha pai e mãe doente, então estava diante da finitude, né, dos meus pais, da vida em geral. E aí eu estava ali meio sem saber o que fazer num carnaval de 2013. E aí resolvi que eu ia visitar o Museu Hergé, que era um museu que tinha recém-inaugurado, não tinha muitos anos, eu já tinha lido sobre ele. Falei, tá aí uma oportunidade, eu vou à Bélgica, nunca fui à Bélgica, vou lá e visito o Museu Hergé. E aí programei a viagem, eu comigo mesmo, né? Uma viagem mais reflexiva, onde eu ia poder botar minha cabeça em ordem e tal, e eu fui para a Bélgica. E foi uma semana que eu passei em Bruxelas que foi mágica, mágica, porque aquela cidade é uma maravilha, é uma cidade acolhedora, ela é pequena, você faz tudo a pé e é praticamente uma viagem temática dos quadrinhos, para quem gosta de quadrinhos, porque além de chocolate, além de cerveja, além de batata frita, além de todos os atrativos da cidade, tem quadrinhos em cada esquina, sabe? É a terra do Tintim, é a terra de vários personagens franco-belgas, né? Belgas, né? E tem museu de quadrinhos, tem o Le Centre Belge de la Bande Dessinée, que é o centro belga da banda desenhada, que é um espaço magnífico, né? E aí eu pego aquilo tudo, olho, fico encantado com aquilo e volto de lá, depois de visitar o Museu Hergé. O que é o Museu Hergé, cara? O Museu Hergé é um sonho. Você entra dentro do Museu Hergé, você tem uma imersão na obra do Hergé, nas artes, nos lápis, na colorização, nas técnicas. Você vê os originais todos ali diante dos seus olhos, é um prédio impactante, porque tem uma arquitetura explosiva, diferente, experimental, tudo ali interessante.
E eu saí apaixonado por Bruxelas, pelo Museu Hergé, pelo Centro Belga, pelas livrarias de quadrinhos, pelas empenas de prédios que tem o parkour, né? Você faz o passeio pela cidade, você vai vendo empenas de prédios com pinturas incríveis dos personagens. Ou seja, tem galerias vendendo artes originais. É um sonho para mim, foi um sonho para mim. E eu saí de lá depois de uma semana e fiz uma pergunta muito simples, que era o seguinte: e aquele teu sonho de ser desenhista de história em quadrinho? O que você vai fazer com isso? Você viveu a vida toda pensando em ser quadrinista, até que chegou em 83, quando eu voltei da Europa e comecei a fazer o Rock Brasil, e não desenhei mais quadrinhos, né? Desde então. E aí, curiosamente, eu estava no Centro Belga, tem um painel enorme sobre o Hergé lá, uma área grande sobre ele, mas tem um painel que mostra toda a cronologia de vida dele. E eu fui descobrir que ele tinha falecido no dia 3 de março de 1983. E dia 3 de março é o dia do meu aniversário. Em 1983, no dia 3 de março, eu estava voltando para o Brasil, da França, daquela minha aventura de tentar fazer quadrinhos na Europa. E nunca mais tinha desenhado quadrinhos desde então. E aí eu senti ali como se fosse um convite dele a mim, falando assim: e aí, rapaz, você não vai fazer uma história em quadrinho? Você vê, eu morri e fui com você para o Brasil. Praticamente como se fosse isso. E aí eu falei: cara, eu vou fazer uma história. E eu volto de lá querendo desenhar quadrinhos, mas não sabia muito bem o que. E aí pensa de roteiros, possibilidades, personagens, até que chega uma hora que eu falei: não, a história que eu tenho que contar é essa minha semana em Bruxelas, onde eu tive, na verdade, um resgate, né, do sonho de desenhar quadrinhos. Então é em busca do Tintim perdido. O Tintim tem aí a La Recherche du Temps Perdu, né, do Proust, que tem o significado do tempo perdido, Tantan em francês, Tintim em francês é Tantan. Então é tempo, quase que tempo duplo. E aí, assim, eu falei: cara, tem tudo que a ver. A La Recherche du Tantan Perdu. Eu falei: cara, eu vou fazer Em Busca do Tintim Perdido. E aí eu comecei a criar um roteiro onde eu estava indo para Bruxelas. Então é uma fantasia autobiográfica, porque no fundo eu estou visitando Bruxelas, de fato aconteceu. Eu fui em todos os lugares que aparecem na minha HQ, estive lá, e só que eu vou encontrando, tem lembranças de encontros que de fato aconteceram, como a minha ida ao Pasquim, como, né, outros casos, né, na Ebal, está tudo narrado lá, mas tem encontros imaginários também, que eu vou encontrando com alguns grandes mestres, e aí eu fui transformando essa história, depois eu descobri: não, isso é uma grande homenagem aos quadrinhos, é como se eu fosse fazer uma história só. Já que eu vou fazer uma história só, eu vou fazer uma homenagem a essa mídia fantástica que me deu asas para voar. E esses mestres incríveis que me deram, né, capacidade de sonhar, de criar, de ser um artista e tudo isso, que formularam o meu universo simbólico. Então, eu resolvi fazer uma história em quadrinho em homenagem tanto à mídia quanto a esses grandes mestres. Se vocês perceberem, a maioria das vezes a gente homenageia, né, nos quadrinhos, você pode encontrar, citando personagens. Poucas vezes a gente vê os autores, que são os criadores, a não ser quando é biografia em quadrinhos de um determinado autor. Mas no caso não, eu estou falando deles, da técnica, da arte, do desenho, do que eu aprendi com eles, entendeu? Então é uma grande viagem, né, uma grande fantasia autobiográfica, é quase como se fosse um guia afetivo de quadrinhos, onde eu indico quais são os meus autores prediletos e que livros eles escreveram que eu acho que as pessoas precisam ler. Se você fosse, se no final do livro vai ter um glossário onde eu vou dizer: olha, se tiver que ler um livro do Hugo Pratt, leia tal. É a minha recomendação. Se tiver que ler um livro do Herman, que leia tal. Se tiver que ler um livro, né, de qualquer um deles, leia tal. Um do Mebius, leia tal. E por aí, estou citando os mais conhecidos aqui, mas o Herman é menos conhecido. Mas eu falo de Brecht, eu falo dos argentinos, eu falo dos italianos, eu falo dos artistas americanos. Assim, é um grande sonho fazer esse quadrinho. Isso tudo está documentado, passo a passo. Eu estou mostrando o making of todos os dias na minha página de Facebook chamada Em Busca do Tintim Perdido.
Se vocês forem lá e descerem e forem subindo, não só tem textos explicando cada etapa, como tem desenhos, minha técnica de desenho, como é que eu uso a mesa de luz, se eu uso pincel, como eu uso pincel, tem filmagem de eu desenhando, tem uma série de coisas. Então, assim, essa página do Facebook, Em Busca de Tim Perdido, é um modo de acompanhar isso. Seria, vamos dizer, uma leitura antecipada, que o livro só vai sair no fim do ano, fim desse ano de 2021. Tudo indica que o livro vai estar pronto. Já tenho editora, estou aqui só acertando detalhes. E aí, e tem também o meu Instagram. Se quiser acompanhar pelo Instagram, aí é @Ricardo Souza Leite. Tudo junto. E aí encontra lá. Souza com Z. Então, é isso, gente. É um sonho. Estou, de novo, vivendo um sonho. Estou, na verdade, convidando os leitores a viverem o meu sonho do resgate do meu sonho de desenhar quadrinhos e viverem uma imersão nesse mundo dos quadrinhos, que é um mundo encantador, que muita gente conhece e ama. E chegamos ao final aqui desse nosso papo, Ricardo. Obrigado aí pela gentileza, por atender o Ilustre Podcast. Para encerrar, eu queria te agradecer muito, Érico, esse convite de participar aqui do podcast, Ilustre Podcast, que na verdade para mim é uma honra estar aqui falando com vocês, contando um pouco da minha vida. Pena que é tão rápido, né? Tem tanta coisa para contar. Mas eu agradeço muito a presença, poder estar aqui, poder dividir com vocês. E espero que vocês gostem muito da minha busca pelo Tintim Perdido. Porque eu posso dizer o seguinte, está me dando um prazer inenarrável. É impressionante o prazer que eu estou tendo fazendo esse livro. É um sonho. Estou fazendo isso já tem praticamente 8 anos. Eu acho que vai durar inclusive um pouco mais que isso, quase uma década de vida, né, para fazer. Mas está sendo o projeto da minha vida. Um dos grandes projetos da minha vida. Eu tive outros projetos importantes, mas acho que esse, nesse mundo mágico de quadrinhos, vai ser o meu projeto definitivo. Tá bom? Te agradeço, beijo a todos e obrigado mais uma vez. Papo bom é assim, né? A gente perde a noção de tempo, às vezes até de espaço. Vamos dando aquele tchau e prometendo voltar para mais um episódio. Eu sou o Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast.